Temos um problema. Precisamos transferir informações entre dois dispositivos computacionais. Como fazer isso? Certamente não é por telepatia. Essas informações precisam ser transferidas e elas estão nos dispositivos computacionais representadas por bits, zeros e uns em sequências. Bits são virtuais, não existem no mundo físico. Para transferi-los, normalmente eu utilizo um sinal. Vejam esse sinal. Observe que eu escolhi uma senoide. Uma senoide é um formato muito comum. Se você observar, as senoides estão na natureza, estão nas ondas do mar, estão em diversas manifestações naturais, como numa corda de violão, por exemplo. Ao tocar o violão, as cordas se movimentam no sentido senoidal. Na verdade, até mesmo a audição humana se incomoda com ondas quadradas, ou seja, ondas não senoidais. Eu separei 20 segundos de uma música muito conhecida que vamos ouvir no formato senoidal em um piano e depois em um formato de beats. Agora no formato de beats. Eu não sei vocês, mas eu preferi o primeiro. Partindo do conceito que a senoide é uma forma muito encontrada na natureza, nosso desafio é inserir informações binárias dentro dessa senoide. Como inserir? Bom, para entender, vamos analisar uma senoide. Eu coloquei nesse gráfico 2 ciclos completos de uma senoide e vamos conhecer suas propriedades. O que é que torna uma senoide específica única? Podemos variar, eu vou sempre usar o segundo ciclo para mostrar isso, algumas propriedades, como por exemplo, a amplitude. Nesse caso eu aumentei a amplitude do segundo ciclo. Ou podemos alterar a frequência, ou não. Podemos alterar também um outro conceito que é a fase, que é a distância do início do ciclo em relação a um ponto qualquer de referência. Veja, podemos alterar qualquer uma dessas características isoladamente ou as 3 em conjunto. Outra opção é alterar um grupo de 2 dessas 3 características. De qualquer uma dessas formas, eu estarei fazendo a inserção de informações dentro de uma senoide. Esse processo é chamado de modulação. A modulação pode acontecer através da alteração da amplitude, da frequência, da fase ou de um conjunto dessas 3 características. Para isso, normalmente utilizamos como portadora uma senoide com frequência mais alta do que a frequência das informações que nós queremos inserir. Observamos nesse desenho que temos uma portadora, que é uma senoide, nesse caso com a mesma frequência, apenas para não confundir, uma sequência de dados e os formatos de modulação por amplitude, por frequência e por fase. Além da modulação por amplitude, frequência e fase, existe também uma técnica onde nós inserimos os dados diretamente no meio físico, sem fazer modulação. Nesse caso, as informações são codificadas no formato quadrado, vamos dizer assim. Existem várias técnicas para isso, desde a inserção direta dos dados, que é chamada de codificação NRZ, até formas mais sofisticadas, como a Manchester, que é inclusive muito utilizada em redes de computadores que utilizam cabeamento a taxa de 10 megabits por segundo. Observe que em todos esses casos nós perdemos a característica das senoides, não são mais senoides puras.
Como é que eu consigo trabalhar, entender a transmissão de informações não senoidais? Para isso, nos baseamos na teoria desenvolvida pelo Fourier. Fourier foi um matemático francês que desenvolveu diversos estudos, entre eles, um dos mais famosos, a chamada transformada de Fourier. A transformada de Fourier, cuja fórmula está representada aqui, ela prova que qualquer sinal, em qualquer formato, pode ser transformado em uma sequência de diversas senoides e cossenoides somadas. No caso da análise de sinais quadrados, que é o que nos interessa, essa fórmula fica mais simples. Trata-se apenas de uma soma de infinitas senoides, no caso de um sinal quadrado. Vamos pegar essa fórmula agora e mostrar um exemplo de como ocorreria essa codificação. Eu vou transformar essa série, que é uma série infinita, obviamente, em uma série com apenas 7 elementos. O primeiro elemento é chamado de fundamental. O sinal fundamental é o primeiro elemento desse somatório. É uma senoide com a frequência igual à da onda quadrada que nós queremos codificar e uma amplitude levemente superior. Chama-se essa onda de fundamental. Quem tem alguma experiência ou curiosidade relativa à música já deve ter ouvido falar essa palavra, fundamental. A segunda componente desse somatório teria o dobro da frequência e metade da amplitude. No entanto, quando nós fazemos o cálculo para uma onda quadrada, essa componente tem valor zero. Vamos ver, na verdade, que todas as componentes pares têm valor zero. Utilizamos apenas as componentes ímpares. Vamos para a segunda componente válida, que é chamada de primeira harmônica. Ela tem 3 vezes a frequência e 1/3 da amplitude. A palavra harmônica também não deve ser estranha para quem mexe com música. Continuando, temos a quarta componente, que é 0. A quinta componente tem 1/5 da amplitude e 5 vezes a frequência, chamada de segunda harmônica. Da mesma forma, a sexta é igual a 0 e o último elemento que vamos mostrar agora é o sétimo componente, ou terceira harmônica, que tem 1/7 da amplitude e 7 vezes a frequência. Todos esses sinais, fundamental e as diversas harmônicas, nesse caso tendendo a infinito se você quiser obter uma onda quadrada, são somados. Usando uma simples planilha eletrônica, você pode fazer essa soma e observar graficamente o resultado. Vamos mostrar aqui o que acontece somando essas componentes. Para começar, temos o sinal que nós queremos codificar. É essa onda quadrada que está aí. Vamos usar as componentes da série de Fourier para obter o resultado da soma. Temos agora a fundamental, que é o primeiro componente, sobreposta ao sinal, para a gente comparar sempre a soma com o valor final que nós queremos obter. Vou incluir agora a segunda harmônica, é essa que está em vermelho, a soma está em verde, tá? Depois, a segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, e assim vamos para a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e vou parar aqui na 10ª. Observe que quanto mais componentes eu somo, mais próximo do sinal quadrado fica a soma. Está bem parecido. Mas, obviamente, isso é infinito. Se é infinito, nunca obteremos um sinal quadrado perfeito. A tendência desse somatório a infinito inviabiliza isso. Essa inviabilidade é que limita os equipamentos, por exemplo, que nós utilizamos no aspecto da frequência. O osciloscópio, que nós vamos usar daqui a pouquinho na parte prática desse vídeo, ele tem limitações. Esse modelo meu, que é um modelo bem simples, ele tem limites de frequência bem estipulados. Por quê? Se você utilizar sinais não senoidais,
será necessário somar componentes de frequências muito altas que o equipamento não suportará. Às vezes a limitação de frequência que nós temos nos parece muito pequena, de querer uma frequência mais alta, mas não podemos esquecer das harmônicas. Elas precisam ser incluídas na nossa análise para que o sinal fique o mais próximo possível do real. A mesma coisa acontece em qualquer equipamento. Em algumas especificações, podemos ver inclusive que os limites de frequência para sinais senoidais são maiores, ou seja, conseguimos atingir frequências mais altas, do que para sinais quadrados. Isso é óbvio, né? Sinais quadrados exigem a injeção de harmônicas. Essas harmônicas vão, na prática, limitar muito o alcance que o equipamento consegue ter. O mesmo acontece para cabos. Nesse caso aqui temos um cabo de rede e vemos a evolução das frequências, desde o cabo de categoria 5E, já relativamente antigo, limitado a uma frequência de 100 MHz, claro, uma frequência de 100 MHz de um sinal senoidal. O sinal que é transportado por uma rede Ethernet tem frequência muito mais baixa, mas é quadrado. A frequência fica em torno de 32 MHz. Somando as harmônicas, precisamos de 100 MHz para que o sinal seja reconhecido do outro lado com poucas distorções. Na categoria 6, onde transportamos sinais de até 1 gigabit por segundo, a frequência já é de 250 MHz. E assim subimos para a categoria 6A, para a categoria 7 e, no caso dessa propaganda aqui, para a categoria 8. Entenderam por que existe uma limitação de frequência? Ela está associada diretamente aos conceitos que vimos com a transformada de Fourier. Para o experimento, eu configurei 2 canais do meu gerador de funções. No canal 1, eu configurei uma senoide com uma frequência de 1 kHz, amplitude pico a pico de 1 volt, 0 volts de offset e 0 volts de fase. No canal 2, eu configurei também uma senoide, só que com uma frequência 3 vezes superior, 3 kHz, uma amplitude de 0,33 volts, 1/3, offset 0 e fase 0. As duas saídas do gerador estão ativas, tanto a primeira quanto a segunda. Essas duas saídas estão sendo encaminhadas para 2 canais diferentes do osciloscópio. No osciloscópio, o que a gente vê é justamente as duas saídas. Primeiro eu vou ativar a saída 1 lá do gerador, entrando aqui pela porta 1 do osciloscópio. E a gente vê aqui, ó, a senoide em amarelo é aquela senoide com 1 volt pico a pico e frequência de 1 kHz. Se eu ativar aqui a saída 2, entrando aqui no osciloscópio, eu vou ver uma outra senoide, agora com amplitude de 0,33 volts e frequência 3 vezes superior à da senoide 1. O osciloscópio tem uma função matemática que permite somar essas duas formas de onda. Eu vou clicar aqui na função matemática e a gente vê aqui, ó, em rosa, a soma das duas formas de onda. Fica meio confuso porque está tudo ao mesmo tempo na tela. Eu vou tirar aqui da tela a onda 1, ou desculpe, a onda 2, e vou tirar a onda 1. Vejam como isso aqui já lembra, né, uma onda quadrada. Ela é uma composição das duas senoides, da senoide fundamental, que é a que está em amarelo, veja que ela tem a mesma frequência, e a senoide da primeira harmônica, que tem um triplo da frequência. Somando as duas eu chego aqui. Como eu só tenho 2 canais no meu gerador de funções, e o osciloscópio também é de 2 canais, eu só consigo mostrar aqui a soma da fundamental com a primeira harmônica. Se nós somássemos outras harmônicas, chegaríamos ainda mais perto da onda quadrada, que é o nosso objetivo aqui, né? Mostrar a composição da onda quadrada. Vamos agora fazer uma coisa diferente. Eu desconectei o segundo canal do gerador e vou usar uma funcionalidade especial dele que permite somar dentro dele os 2 canais. Então eu vou solicitar aqui dentro do menu de utilitários a opção de configuração de saída
combinação de ondas e vou mudar de canal 1, o canal 1, né? Vou mudar de canal 1 para soma do 1 mais o 2. Se a gente for para o osciloscópio agora, a gente já vai ver no canal 1 o resultado da soma das duas senoides. Nós já temos aqui o resultado da soma. Com esse resultado, já dá para fazer algumas experiências. Com as duas senoides representadas aqui no osciloscópio, nós temos aqui a harmônica somada à fundamental, como a gente acabou de ver. Eu vou agora tentar identificá-las ao contrário, ou seja, a partir do sinal em função do tempo, eu vou tentar identificar aqui as frequências que compõem esse sinal. Para isso, eu vou chamar a função matemática. Agora, eu selecionei aqui a função de transformada rápida de Fourier, essa é FFT, e aqui me aparece, já dá para ver que eu tenho dois picos aqui, né? Esse gráfico é em função da frequência. Se eu tenho dois picos, é que eu tenho duas frequências compondo esse sinal. Mas eu vou melhorar esse gráfico, aumentando aqui a escala horizontal, né? Vou aumentar ele. Aí a gente já vê aqui, por exemplo, fazendo isso, a gente já dá para identificar claramente onde é que estão os picos. Eu vou ativar os cursores. E agora, olha só, eu tenho aqui o primeiro cursor, já está inclusive na posição, ele está indicando a frequência aproximadamente, né, de 1 kHz. Não é exatamente, porque esse gráfico não é 100% preciso, né? Eu vou agora movimentar o segundo cursor, que está aqui bem para a direita, vou puxar ele lá para o segundo pico, para a gente ver qual é a frequência que está identificando, que deve ser 3 kHz, não é isso? Então, a gente chegando lá, a gente vai ver, ó, se vocês observarem aqui, eu tenho 3 kHz, ou seja, estou identificando os dois picos em 1 e 3. Esse gráfico em função da frequência permite analisar qualquer sinal. Todo sinal é composto de uma soma de senoides. Nesse caso, nós provocamos uma soma de duas senoides artificialmente. Mas o que aconteceria se a gente injetasse no osciloscópio não mais uma soma de duas senoides, mas um sinal quadrado de verdade? O que é que deve acontecer? Novamente aqui no gerador de funções, eu vou transformar o formato dessa onda aqui de senoidal, como ele está, para quadrada. Então vou mudar aqui o tipo de função, vou marcar aqui como quadrada. Pronto, agora tem uma onda quadrada saindo do gerador de funções. Eu desabilitei aquela soma das duas senoides, tem apenas essa onda quadrada chegando. Se nós formos no osciloscópio agora, a gente vai ver uma onda, né, no gráfico por frequência com diversos picos agora. Agora são diversos picos. Eu vou ajustar um pouquinho a luminosidade para ficar mais fácil da gente enxergar os valores. E agora eu vou mover esse cursor para a direita para a gente ver as frequências. Aqui está em 1, aqui está em 3. Essas outras, como são harmônicas, né, ímpares, elas devem ter 5, 7, 9 e 11, não é isso? É só a gente mover o cursor aqui e observar o que é que vai acontecer. Olha, quando eu chego aqui, eu tenho 5. Aproximadamente 5, né? Volto a dizer, a precisão não é... Esse gráfico não é para ter precisão, é para ter o conceito, né? Vamos agora para o próximo pico. 7. O próximo pico. 9. O próximo pico. 11. Ou seja, como nós vimos na teoria, né? Um sinal quadrado é composto de uma soma de infinitas senoides. O que a gente não percebe aqui nesse gráfico, né, se vocês pararem para pensar, não sei se vocês perceberam, é a amplitude. Veja que a amplitude, apesar de estar caindo, ela não está caindo tanto, né? Eu tenho uma amplitude caindo muito pouco, enquanto que lá na transformada de Fourier vai caindo bastante, né? Cai de 1 para 1/3, depois para 1/5, depois para 1/7. Então deveria estar caindo mais. Por que isso não está acontecendo? Porque esse gráfico, ele em termos de padrão, ele obedece uma escala vertical logarítmica. Mas a gente consegue mudar a escala aqui para um formato
que a gente perceba a variação da amplitude. Eu vou alterar aqui. Vamos lá para a segunda página. Aqui eu tenho, a escala está em dB RMS. Vou mudar essa escala para volts RMS. Olha só, ela está fora de posição, eu vou baixar aqui, mas já dá para perceber claramente, né, uma queda acentuada da amplitude à medida que nós passamos para outras harmônicas, né? Na fundamental, amplitude máxima, na primeira harmônica já cai bastante, na segunda cai mais ainda e vai caindo de forma acentuada, como a gente tinha visto lá na parte teórica. Com isso, chegamos ao final. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o conceito de modulação e, com a transformada de Fourier, por que existem limitações de frequência nos equipamentos e materiais que usamos em telecomunicações. Eu agradeço e espero contar com você em futuros vídeos. Lembro que você me ajuda bastante curtindo esse vídeo e assinando o canal. Um abraço.